vídeo é para aqueles homens que estão na igreja, que se dizem servo de Deus, diz que faz a vontade de Deus e que estão na frente de cargos, né? Às vezes dirige uma igreja, às vezes é cantor, às vezes é um pregador e então, muitas das vezes também pastores, né? Que se titulam pastor por si só e não cuida bem dos filhos e da esposa e querem ter família mesmo assim, que vive uma aparência na igreja e em casa vive de outra forma. Às vezes maltrata a esposa. Tem muito desses que até bate, agride a esposa. E aí eles se encobrem através de uma imagem, né, de um bom pregador, de um homem prestativo, de um homem que tem bom conhecimento da palavra, e as pessoas veem ele como um servo de Deus. E a mulherzinha e a mulher dele que vive em casa, muitas das vezes, às vezes não tem nem tempo de ir na igreja, às vezes não vai na igreja porque às vezes vive deprimida, amargurada de tanto sofrer e se desgosta de estar na igreja por conta dos maus testemunhos do marido. E esse marido se passando por todos como uma boa ovelha, e muitas dessas pessoas julgam as esposas por conta disso. Eu falo isso porque eu tenho presenciado essa situação. Aí a esposa às vezes passa por muitas situações, mas o dirigente ou o pastor não vai lá saber o que está acontecendo. Aí já vai lá e diz, essa irmã não gosta de vir para a igreja, essa irmã não ajuda, essa irmã não é dizimista, essa irmã não faz isso, não faz aquilo. Aí eles pegam e esnoba aquela pessoa, aquela irmã, esnoba a mulher e não dá importância. Aí o que acontece? Aí ele fica passando, né, por bonzinho, o esposo, e eles ficam criticando, julgando sem saber. Por que não vai lá saber o que está acontecendo? Se o marido chega e conta uma situação para o pastor, ou para o diácono, ou para o dirigente, que a esposa é isso, é aquilo, né? Por que não vai lá, senta, bota os dois sentados e vamos conversar? Porque esse é o certo a se fazer. Não ficar julgando a pessoa sem antes saber o que aquela pessoa realmente está passando. Eu não falo isso com todos, mas a maioria, hoje em dia, das mulheres vive uma vida de sofrimento na mão de muitos homens que se diz servo de Deus. E na verdade não são. São lobos disfarçados de ovelha. Então veja bem, esses lobos disfarçados de ovelha, a igreja está cheia. Tem muitos que vivem de acordo com a palavra, tem muitos homens e mulheres servos de Deus, que vivem de acordo com a palavra de Deus, mas tem muitos que não. E o que acontece? Acontece que essa mulher entra numa depressão, numa tristeza profunda. Às vezes o marido espanca, o marido bate, o marido xinga, o marido maltrata. Depois está lá no púlpito pregando. Está lá no púlpito se mostrando que é um servo de Deus, né? E ela está se passando por alguém errado. E isto é a falha de muitos pastores e dirigentes e diáconos, porque não visita as famílias. Eles exigem muito que as pessoas se congreguem, mas visitar as ovelhas eles não vão. Visitar as irmãs, os irmãos que passam uma semana, passam um mês sem ir na igreja, eles não vão lá visitar e nem saber o que é que está acontecendo. Aí depois fica falando, né? Fica julgando, e você sabe que isso é pecado, dirigente, pastor, diácono, você sabe que isso é pecado.
Até irmãs de círculo de oração fazem isso. Em vez de ajudar, faz é mais criticar, em vez de procurar saber o problema. E tem muitas irmãs que sabem. Às vezes a irmã se abre com uma irmã da igreja, com uma irmã do círculo de oração, vai lá, conta o que está acontecendo, o que está passando. E ela, muitas das vezes, está até passando a uma situação idêntica, mas depois por trás ainda vai falar, essa irmã não é sábia, essa irmã não sabe edificar a casa dela. Por quê? Porque ela encobre as coisas do marido, né? O marido vive na igreja de qualquer jeito e ela é encoberta, e aí ela vai criticar a irmã em vez de ajudar a irmã, ou dar um conselho, ou chegar e falar. E tem muitas dessas irmãs que encobrem o marido, viu? Encobre o marido com medo do marido largar elas, né? Com medo do marido ir pro mundo, e o marido fica bebendo na rua, se prostituindo, às vezes briga, bate nela, xinga, ofende, e aí ela esconde isso aí para poder manter o casamento dela. Agora eu quero te dizer uma coisa, irmã, você está errando muito em fazer isso. Por quê? Porque você está sendo conivente com o erro, está aceitando o seu esposo, está lá no culto, fazendo uma imagem a qual ele não é. Então isso não agrada a Deus, certo? Talvez é por isso que você está passando por essa situação, e as coisas podem ficarem muito piores para você, porque quem compactua com o erro, ele também está errando da mesma forma. A gente tem que chegar, não sair pelo mundo afora falando para todo mundo, mas chamar o pastor da igreja e falar. Agora, tem outro porém. Às vezes a irmã, tem irmãs que falam, tem irmãs que vai, se abre para o pastor, fala para o pastor, né? E aí o pastor ouve, vai embora e continua colocando o irmão que maltrata a esposa lá no púlpito para pregar, sabendo o que ele faz dentro de casa. Aí agora eu faço a pergunta, será que esse pastor também não vive fazendo coisa errada? Porque a gente só passa a mão na cabeça de quem é errado quando a gente também vive no erro. Porque uma pessoa que ela anda direito, nos caminhos do Senhor, que ela faz as coisas direito, ela jamais vai apoiar coisas erradas. Jamais ela vai abafar, passar a mão na cabeça de quem está em erro. Ou seja, não vai condenar, matar, mas também vai aconselhar de, ó, você está errado, você não pode mais sentar aqui no púlpito, você não pode mais ter oportunidade, você tem que botar a sua casa em ordem, porque é bíblico, a palavra de Deus diz que o homem, ou diáconos, ou pastor, ou dirigente que não bota a sua casa em ordem, ele não é apto para tomar conta das coisas santas do Senhor. E eu vou te mostrar isso aqui por intermédio da palavra de Deus. Existe, aqui na Bíblia tem várias passagens que falam sobre isso, mas eu vou ler somente isso aqui para não tomar muito tempo. Leio somente em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua drobe, língua que vive falando coisas erradas, xingando, de torpe ganância. Aí versículo 9, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Versículo 10 em diante, vamos ler até onde der. E também antes seja primeiro provados, depois sirva se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas também, isso serve para as mulheres, não maldizentes, sóbrias, fiéis. Então veja aqui, o diácono seja marido de uma só mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas. Louvado seja Deus. Isso aqui serve também para as mulheres e para os homens, é vice-versa, mas em especial para os homens, né? Porque o que eu tenho visto aí de homens que se diz servo de Deus, que maltratam, traem as suas esposas, aí faz coisa errada, depois está dentro da igreja, dando uma de santinho, né? Aí como é que pode uma coisa dessa, né? Pensando que uma hora ele não vai prestar conta, pensando que a hora a conta não vai chegar, a hora a conta vai chegar. E o preço é alto a pagar. Porque quem vai te livrar da mão de Deus? Ninguém. Deus pode te livrar da mão de qualquer uma pessoa,
mas ninguém vai te tirar das mãos do Senhor quando chegar o momento de você prestar conta. Você pode fazer o que você quiser. E você ter dom de palavra, ter dom de língua, ter dom de profetizar, ter dom de isso aqui, isso não é Espírito Santo de Deus, não, tá? Dom Deus dá gratuitamente para nós usarmos na obra de Deus, para fazer a obra. Mas isso não é presença do Espírito Santo. Porque tem gente que tem irmãzinha aí, irmãozinho, que vê o pastor, o irmão pregar muito bem, ser bom de palavra, ter uma boa palavra e pensa que é porque ele está cheio do Espírito Santo. Não conhece nem a vida dele. Não sabe como é que ele vive, não sabe nem o que ele anda fazendo na casa dele e fora da casa dele, né? Então a gente conhece a árvore pelos seus frutos, né? Então procure saber, pastor, diácono, dirigente, você procure saber o que é que está acontecendo na casa, com a esposa, com os filhos, dos diáconos, do dirigente, dos pastores, porque é isso que você tem que fazer para saber se ele está de acordo com a palavra de Deus ou se ele está por fora da palavra de Deus. E você está colocando a pessoa lá no púlpito toda desconcertada e aí você vai prestar conta, a não ser que você seja igual a ele ou pior do que ele. Aí sim, aí você vai aceitar de boa e vai fazer vista grossa e fazer de conta que não está vendo nada. Como eu tenho visto muitos por aí. Faz vista grossa, porque o obreiro é dizimista, o obreiro é prestativo, ajuda na igreja, prega muito bem, né? Mostra ter uma unção, e aí ele preserva aquele mesmo sabendo que ele vive de maneira errada, aí aquele outro pastor preserva ele ali na igreja, sabe? Escondendo, sabendo que ele não é a pessoa que está fazendo coisa certa. Aí só dá de entender que esse pastor também vive da mesma forma, né? Porque só compactua com o erro que aquele que também vive no erro. Isso é de certo. Vamos ler também aqui em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo, aqui ó, e o versículo 8, Mas se alguém não tem cuidado dos seus, presta atenção, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Tá vendo? Oh, Jesus, Deus ele já sabia de tudo que ia suceder, do que ia acontecer entre os servos e cristãos. Essa palavra não é para o ímpio. Essa palavra é para os cristãos, que se dizem cristão, se dizem crente convertidos. Essa palavra é para nós, para nos advertir. Se eu não sou fiel à minha família, se eu não cuido bem da minha família, eu não sou apta para cuidar das coisas de Deus. E eu estou sendo pior do que o infiel, né? Eu estou negando a minha fé. Que é a nossa fé? A fé que a gente tem em Cristo Jesus. É como se nós não tivéssemos fé, como se nós não estivéssemos servindo a Deus, é como se nós nunca tivéssemos sido aceitado a Jesus ou confessado a Ele como Salvador. Então você que vive assim, maltratando a sua esposa, espancando, xingando, tem uns que não bate, mas xinga, tem uns que não xinga, mas anda na bebedice e depois está na igreja, dando uma de santinho. Tem uns que não bebe, mas está na prostituição, vai lá, sai com mulher, no escondidinho, às vezes vê vídeos pornográficos, quando não é ver vídeos pornográficos, é olhando, pode ver uma mulher, que aí ele fica com um pensamento ali, não está praticando, mas já está com desejo. E a palavra de Deus diz que se você olhar para uma mulher e desejar ela no teu coração, você já cometeu adultério com ela, tá? Então, a Bíblia, ela fala com os servos, com aqueles que são cristãos, e também fala com quem não é cristão, né? Porque tem muitos que não é servo, não é crente, faz isso, mas pelo menos não conhece a palavra de Deus, não tem conhecimento, é errado do mesmo jeito, é errado, né? Mas aqui essa palavra bem que está advertindo eu e você, sabe? Você que vive de aparência, tá? Na igreja, principalmente você que vive de aparência. Essa palavra aqui está falando com você.
diácono, pastor, dirigente, mulher de círculo de oração, solista, jovens, crianças, todos aqueles que vivem de maneira errada, né? Essa palavra aqui, ela tem, tá? A espada que corta tanto de um lado quanto do outro. Então se converta. E você, pastor, que está fazendo de forma errada, não vai visitar as ovelhas, não se importa com as ovelhas, só quer saber da presença da ovelha na igreja, só quer saber do dízimo da ovelha, só quer saber se a ovelha é prestativa ou não, que se não for, você parte de conta que ela nem existe. Isso daí é antibíblico. Isso daí Deus não ensina assim. Tem uns que dizem assim, eu só tenho o prazer de ajudar quem dizima. Quem não dizima, eu não tenho o prazer de ajudar. Se eu ajudar, eu ajudo sem gosto. Isso é antibíblico. Você precisa se converter, tá? De novo, e precisa dar lugar para a palavra de Deus na tua vida. Porque Deus, ele não faz exceção de pessoa. Dar dízimo não é obrigação, a pessoa dá, é um mandamento, mas a pessoa dá se quiser. Cada um presta conta diante de Deus. E outra coisa, o seu dever é cuidar das ovelhas, tá? Para que elas sejam bem cuidadas. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E aí você procura, isso serve para o diácono, dirigente, estou falando com todos, que age dessa forma. Julga os outros sem saber, não visita as irmãs. Tem muitas irmãs que nem visitam a outra irmã. Mas para falar, tem uma língua deste tamanho para falar o que não deve e o que não sabe, né? Julga as pessoas sem saber da vida da pessoa. Pare de julgar. Não é pecado você falar a verdade, mas não é falar para todo mundo, né? Falar para o seu dirigente, para o seu pastor e contar alguma coisa que a irmã está fazendo de errado. Não é pecado, mas se você falar a verdade. Agora, você julgar sem você saber o que a irmã está passando, sem saber, porque a irmã está assim, você nem sabe e está falando uma coisa que não sabe. Tem irmãs aí que não fala nem com outra irmã, se acha melhor, se julga melhor do que a outra, né? Eu já estou passando aqui para as irmãs, porque serve para todos. Se julga melhor do que a outra, né? Tem umas que tem o nariz empinado, anda de salto bem arrumada e acha que ela é melhor do que a irmã. Ela acha que ela está muito crente só porque ela não falta um culto, só porque ela todo tempo está se congregando. Irmã, eu vou te falar, você se congregar todos os dias sem faltar um cultinho, isso não significa que você é mais crente do que a irmã que às vezes falta culto, não, sabe? Isso não te faz melhor do que ela, não. Porque a soberba, minha amiga, não leva para o céu. O orgulho, você passar perto do seu irmão e fazer de conta que nem conhece ela, isso aí não vai te levar para o céu. Você está perdendo tempo na igreja. Você está perdendo tempo, minha querida, na igreja. E você também é homem que faz isso, que se diz servo de Deus, que também passa perto do irmão ou da irmã e faz de conta que não conhece. Não fala, não dá paz do Senhor. Isso é para homens e para mulheres. Não dá paz do Senhor, faz de conta que não conhece. E às vezes quando está lá na igreja, que a irmã chega lá, fala, Senhor, irmã, por quê? Por quê? Quer dizer que vai conhecer a irmã lá dentro? E às vezes nem dentro da igreja, tem irmãs que às vezes passam por cima da irmã, dentro da igreja, e não tem coragem de saudar a irmã com a paz do Senhor. A palavra de Deus nos ensina a saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor, para que a paz venha para nós, né? Para nós também. Então tem gente assim, que não ajuda, faz é matar. Em vez de ajudar, fala, irmã, às vezes sabe o problema da outra, sai falando, e é uma fofoca tão grande que joga fora até aqueles que estão chegando. Os irmãos, aqueles novos convertidos que estão chegando, estão tudo saindo por conta da língua das irmãs que já estão há muito tempo na igreja e que se diz serva de Deus, que tem uma língua grande e fica com contenda uma com a outra. E uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, o irmão puxa para um lado, o outro irmão puxa para o outro, o diácono puxa para um lado, o diácono puxa para o outro, e assim vai, é uma briga por causa de carga.